Olá, tudo bem com você? Seja bem-vinda, minha amiga ou meu amigo, que é minoria aqui no canal, mas seja bem-vinda a mais um Café com Dieta. Se você já está por aqui, você sabe que isso não é café, é fim de tarde, então é uma água, mas é para simbolizar o nosso bate-papo. E hoje eu tô com uma coisa diferente. Vocês estão vendo? É um baú. E esse baú, não especificamente esse, eu tinha uma caixinha menorzinha, toda decorada, brilhante, para chamar bem a atenção das crianças. Para quem não sabe, hoje eu sou servidora pública do Judiciário, né? Eu sou escrevente técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui na minha cidade. Mas antes de eu prestar esse concurso, há 5 anos atrás, né? Antes disso, eu fui professora também concursada do município, né? Professora do ensino fundamental. Também já trabalhei com educação infantil, mas do Fundamental 1, especialmente a alfabetização, que é o que eu mais gostava de trabalhar, por 15 anos. E uma das coisas que eu sempre amei fazer foi contar histórias. Sempre amei, tá? Tá em mim isso, né? E contava, inclusive, caracterizado de personagens, enfim, tá? Até tem um canal aqui no YouTube que eu comecei uma vez, chama Tom Zé, que é de causos, é um personagem, eu me visto de homem para contar esses causos. Eu comecei ele, mas não levei adiante por conta do tempo que me tomava, enfim, eu não levei adiante, mas é um personagem que eu gostava de levar para as crianças, levar para o lar dos idosos. Era um personagem que me fazia muito, muito bem. Mas enfim, independente dos personagens, sempre na minha rotina de sala de aula eu gostava de contar histórias. Vocês sabem que eu gosto de falar bastante, quem está por aqui há mais tempo sabe disso. E eu levava, né, essa caixinha, toda turma nova, não essa outra que eu estou falando para vocês que eu já não tenho mais. Essa aqui é uma caixinha que meu filho pegou lá da minha sogra e eu trouxe aqui um baúzinho para mostrar. Então, sempre nos primeiros dias de aula, eu trazia essa caixa, né, e ela chamava muita atenção porque ela era brilhante. E eu contava sempre uma história para as crianças, né? Criança é uma maravilha, a imaginação vai longe. Eu contava para as crianças que dentro daquela caixinha tinha o meu maior tesouro, tinha a coisa mais importante para mim, que era uma coisa muito preciosa, a coisa mais preciosa do mundo, que dinheiro nenhum paga, que nada pode substituir. E contava, né, toda essa história para eles, deixava esse suspense no ar, e eles chacoalhavam essa caixinha, e enfim. E aí eu falava para eles que eu ia mostrar o segredo para um a um, mas eles não poderiam contar para os outros, contar para ninguém o que era a coisa mais especial do mundo que estava ali dentro. E aí eles vinham, né, depois de eu fazer toda essa firula, eles vinham numa mesa reservada, no cantinho, e aí eu abria devagarinho assim, eles olhavam dentro. E alguns não entendiam, que criança, né? E outros, enfim. Mas dentro tinha um espelho. Eu não tenho aqui, né? Mas um espelhinho, vamos imaginar que seja um espelhinho. Tinha um espelhinho. É um espelho. No fundo, eu mandava cortar do tamanho da caixa. E depois eu explicava para eles, né? Que o que estava lá dentro. Alguns falavam, um espelho, tia. Aí alguns falavam, não, tia, estava lá dentro. Eu falava, isso aí. Você é a coisa mais preciosa do mundo. Você é a coisa mais importante do mundo, que é insubstituível, que dinheiro nenhum paga. E eles iam para casa deslumbrados, né? E aí na reunião de pais, geralmente as mães vinham contar que eles ou fizeram em casa com os pais, né? Ou enfim, ou chegaram contando disso, porque era uma perspectiva nova para eles. Então eu quero, né, que você se olha aí no seu espelho, coloca um espelho numa caixinha para lembrar disso, sabe? Para se olhar que você é o que há de mais importante e especial do mundo. Muitas vezes a gente está com a autoestima muito baixa, né? Por estar acima do peso ou por um combinado de fatores. Porque vamos combinar aqui, né? Poucas de nós, quando estamos insatisfeitas com o nosso corpo, insatisfeitas com o nosso peso, insatisfeitas com a nossa própria condição de saúde, poucas de nós têm o privilégio de manter a autoestima mesmo assim, né? A maioria de nós vai, ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, que vai ganhando peso, vai também se distanciando dessa importância de cuidar de si, né? De dar atenção para si mesma.
e começa a se tratar com um certo desprezo, um certo tom de condenação. E aí eu costumo falar que a gente tem que se tratar, no mínimo, como a gente trata a nossa melhor amiga. Pensa numa pessoa que é muito querida na sua vida. Às vezes é uma irmã, às vezes é uma mãe, às vezes é uma prima, uma tia, às vezes é uma vizinha, às vezes é uma amiga de longa data. Pensa naquela pessoa assim, que você gosta muito, 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 que você se doa por aquela pessoa. Se essa amiga chega em você para te falar que ela cometeu um deslize, né? Se ela fala, nossa amiga, vou usar um exemplo muito simples, tá? Ai amiga, eu tava de dieta e você não sabe o que eu fiz nas festas de fim de ano. Nossa, eu ataquei um chocotone inteiro no café da manhã, um peru inteiro na janta, 5 pães na hora do almoço. E chega pra você triste, chorando, você tá sentindo o sofrimento dela. O que você fala pra ela? Eu imagino que no mínimo você vai falar, para com isso, né? Para com isso, levanta, foi só um dia, você é capaz, continua. Ou será que você vai falar pra ela, nossa, mas você é uma idiota mesmo? Você não tem jeito, você tá gorda aí, você não vai conseguir emagrecer nunca, você vive de dieta e não vai pra frente. É nesse tom que a gente fala com a pessoa que a gente gosta, né, que a gente quer bem? Não é. Mas é nesse tom que a gente fala com a gente. Não explicitamente, eu espero que você não fique na frente de um espelho falando em voz alta ofensas para si mesma. Eu espero que você não tenha chegado nesse nível, né? Mas mentalmente ali, internamente você fala, né? Você se trata não como pessoa mais importante do mundo, você não se trata, né, como prioridade. E se você for uma pessoa religiosa, eu acredito que a sua religião deva pregar, né, a importância que você tem para Deus, para o ser superior que nos rege, né? Se for uma perspectiva reencarnacionista, de que você tem que agradecer pela oportunidade, porque tem muita gente querendo a mesma oportunidade, ou se é outra perspectiva, que você é um filho preferido e único de Deus, enfim, que merece as melhores coisas, seja lá qual for, né? E se você não tem nenhuma conotação religiosa, também, né, é uma questão de humanidade você se sentir importante. Não estou falando se sentir melhor que as outras pessoas, mas se sentir importante e merecedora do que é melhor. E aí quando você começa a se olhar desse jeito, eu não estou falando só por fora, tá gente? É claro, né? Passa um batonzinho, faz alguma coisa que você gosta, faz uma hidratação no cabelo, faz uma unha você mesma, se for o caso, de vez em quando, não sei, né? Mas eu falo internamente começar a olhar com carinho para os teus sentimentos, para os teus medos, para as suas vontades, para os teus sonhos, os sonhos que ficaram lá engavetados, né? E aí de repente você recupera como sonho, como a gente fala aqui, tá falando de emagrecimento, de repente você recupera um sonho que você tinha, não sei, de estar na São Silvestre, né, lá correndo, e aí os passos que você vai dar de retomar atividade física, de perder peso, de se alimentar bem, de ter saúde, vão te levar a realizar esse sonho. E eu tenho certeza que seja lá qual for o sonho que você tem, se você está acima do seu peso e não está feliz com isso, você está com problemas de saúde por conta do sobrepeso e não está feliz com isso, não tem como estar feliz se você está com problema de saúde, né? Não tem como estar feliz com isso. Eu tenho certeza que o teu sonho, ele passa por isso. Ele passa. Porque se o teu sonho, por exemplo, é abrir, não sei, uma esmalteria, né? Você faz unha, abre uma esmalteria. Eu tenho certeza que você se imagina nessa esmalteria com um visual agradável para você, né? Com peso agradável para você, usando roupas que hoje você não consegue usar. Então, se sentir como importante é um passo essencial. E eu percebo assim, que quando eu estou desanimada para fazer atividade física, eu começo a pensar, nossa, mas eu sou importante. Eu sei que esses dias, quem está assistindo aí os diários, tem os diários aqui no canal, gente da dieta, sabe que final de ano agora eu não estou conseguindo fazer, fiz um dia na semana. Mas esse um dia ainda foi tirando dessa energia, sabe? Essa energia de se sentir importante. Às vezes na hora de escolher ali um alimento, por mais que eu coma outras coisas, tem eventos, saio para comer fora, mas tem hora que eu comigo mesmo na minha casa, eu olho para isso, sabe? Para, poxa vida, eu sou importante, então eu preciso cuidar do que eu tô comendo,
né? Eu preciso cuidar da minha saúde mental com relação à comida também. Então eu queria, né, fazer esse convite para você se priorizar. E isso não é egoísmo. As pessoas confundem. Eu sei que muitas vezes você se doa até a alma pelos filhos que você tem. Às vezes você se doa até a alma pela casa, pelo seu companheiro ou companheira, pelo seu trabalho, se você trabalha fora. Às vezes você cuida de um idoso da sua família que é acamado. Eu não sei os desafios que você enfrenta, mas eu sei que você enfrenta desafios, porque todos nós aqui na face da Terra, em menor ou maior grau, enfrentamos desafios, né? Então eu sei que você também enfrenta, mas mesmo assim, ou justamente por isso, né, você tem que se colocar como prioridade, sabe? E eu já falei isso aqui outras vezes. Só assim você consegue verdadeiramente estender esse cuidado com os outros. Eu já devo ter falado dela aqui. Tem uma médica, ela é geriatra e ela paliativista, né? Trabalha com cuidados paliativos ali no fim da vida das pessoas, não necessariamente idosos, pode ser por uma doença terminal, enfim. E ela chama a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes. Se vocês não conhecem, na hora que terminar esse vídeo, eu vou ver se eu deixo o nominho dela aqui, dá um print agora. Na hora que terminar esse vídeo, vocês vão procurar, né, material dela. Tem aqui no YouTube palestras dela e ela tem alguns livros belíssimos que eu sou apaixonada, li todos, tenho todos. Eu sou apaixonada, né? O primeiro deles, ela tem um de poesia anterior, mas assim, nisso que a gente está falando, o primeiro deles é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Eu lembro que quando esse livro chegou, meu marido viu ali na estante, veio perguntar se eu estava passando por algum problema. Ele achou que era um livro de indução ao suicídio, né? E é muito pelo contrário. Abriu a minha cabeça de uma maneira incrível, assim, para mostrar o quanto ter noção da morte e não fugir desse enfrentamento, que a gente sempre foge, né? Quem é que senta numa roda de amigos para conversar sobre a morte, né? Quase ninguém. Mas ter essa noção nos faz olhar para a vida com outros olhos. E depois ela lançou outros, para a vida toda valer a pena viver. Tem um outro dela maravilhoso que são histórias de pacientes no fim da vida, histórias escritas com uma delicadeza incrível. Eles são incríveis, os livros dela são incríveis, né? Mas se você não tem o hábito de ler ou a disponibilidade de comprar esses livros, tem material dela aqui no YouTube, tá? Mas, por que eu tô falando dela nesse contexto? Porque ela fala que é hipocrisia a gente falar que ama alguém se a gente não se ama, em primeiro lugar, né? E na perspectiva bíblica, né, na perspectiva cristã, amar ao próximo como a si mesmo pressupõe que primeiro eu me ame para que eu possa amar ao próximo nessa mesma condição, né? Então não é invertido, né? Tem Deus sobre todas as coisas, obviamente, mas tem essa antes do próximo, tem eu, né? Tem a minha personalidade. E sabe por que eu acho tão importante, gente, a gente se amar? Porque quando a gente se ama, e às vezes as pessoas confundem se amar com se achar a pessoa mais importante e especial do mundo, mais linda do mundo, mais perfeita do mundo. E eu não vejo dessa forma, e eu acho que é impossível, a não ser que, sei lá, você tenha um traço mais narcisista de personalidade. Mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que quando você busca se conhecer as suas fraquezas, os seus defeitos, e se respeitar apesar daquilo e tentar mudar o que você consegue e respeitar e aceitar o que você não consegue, você se coloca numa situação de tamanha humanidade e empatia que você se conecta com as pessoas à sua volta sem julgamentos, sem críticas e de uma maneira muito de igual para igual, sabe? Então não tem como você se sentir superior a outra pessoa. Não, você se sente como importante, né? Então você aprende a dizer nãos que antes você não dizia. Quantas vezes você faz alguma coisa só para agradar outra pessoa que te machuca, né? Às vezes na sua relação com o seu parceiro, com a sua parceira,
você não gosta de fazer aquele tipo de coisa, te fere, te machuca. Uma coisa é você fazer pelo outro e você tá feliz por fazer aquilo pelo outro. Outra diferente é você fazer pelo outro uma coisa que te machuca, que te fere e mesmo assim você faz. Você passa por cima dos seus princípios, né? Ou com filhos, ou no trabalho. Eu sei que às vezes a gente não tem escolha no trabalho, né? Mas muitas vezes a gente acha que não tem, que não pode dizer nãos, mas porque não aprendeu a dizer nãos, né? Muitas vezes a gente foi criado de um jeito em que a gente não podia retrucar, ter opinião, dizer não, e isso faz agora essa diferença na vida adulta. E somado a baixa autoestima, a falta de autoconfiança que a gente vai somando ao longo da vida, vai deixando ainda mais difícil a gente conseguir se posicionar, né? E aí fica um pouco complicado nesse sentido. Mas esse olhar para si, se aceitar, né, se perdoar e se acolher igual a gente acolheria ali a melhor amiga, faz com que a gente faça isso por outras pessoas. Então, quando eu vejo alguns comentários aqui no canal que são, sabe, completamente sem empatia, eu consigo olhar e pensar, meu Deus, como essa pessoa se trata? Porque se ela está jogando isso para o mundo, como é que ela se trata? Né? Como é que ela olha para si mesma? Né? Então, quando eu vejo um comentário apontando uma falha e, enfim, e querendo dizer que eu não dou conta de fazer aquilo, né? Ou que, enfim, que eu estou fazendo errado, mas não é no sentido de ajudar, é só para criticar mesmo, eu penso, gente, que tanto de autocrítica que essa pessoa tem no sentido ruim da coisa, sabe? Por mais que não admita, por mais que às vezes no círculo social seja uma pessoa que parece o máximo do suprassumo, mas não, sabe? Mas não, internamente é só falha, é só vazio, é só dor, porque não consegue se acolher, não consegue se aceitar, né? E nesse processo de emagrecimento, eu espero que você esteja ouvindo tudo isso nesse nosso papo. Deixa eu tomar minha água-fé aqui. Eu espero que você consiga relacionar em todos os aspectos da sua vida, né? Porque o emagrecimento, a alimentação, ela é mais um aspecto da vida e importante, não é uma coisa separada, né? Vocês sabem que eu não faço uma dieta exclusiva ali com cardápio e eu como aquilo. A minha alimentação, ela está sendo construída para que eu aprenda a comer, aprenda a usar socialmente a comida. Então ela está ligada com outros aspectos da vida. E eu estou falando disso para vocês porque trabalhar autoconhecimento, trabalhar autoconfiança é o que tem feito também diferença nesse processo. Então quando eu caio, ao invés de me condenar, eu mesma me dou a mão, me levanto, né? Às vezes são vocês aqui que me dão a mão, me levantam e falam, vamos, levanta e vamos, né? Você é capaz, você já fez tanto, né? É que eu não consegui gravar um outro, eu acho, vídeo de retrospectiva desse ano, mas foi um ano fabuloso, né? Um ano de tanta construção, de tanto conhecimento, de autoconhecimento, um ano que eu tô aqui conectada com vocês, dando muito de mim, né? A gente dá muito de si aqui, é uma exposição, né? Eu sou uma pessoa reservada, mais reservada, o meu Instagram pessoal mesmo, nossa, era uma foto, postava uma foto, sei lá, no aniversário de alguém, assim, muito difícil, nunca postei foto do que eu estava comendo. E aí de repente, né, eu fiz o @Projeto Emagreça, que é também o Instagram, e aqui o canal, e para compartilhar isso, né? Então vocês me veem de pijama, vocês me veem descabelada, vocês me veem compartilhando as minhas dores, me veem o que eu estou comendo, veem aonde eu estou indo, às vezes veem um pouco da minha família. Então eu dou parte de mim, sabe? Eu dou parte de mim com o intuito de que você descubra as partes de você, sabe? Eu recebo comentários aqui de pessoas que estão no fundo do poço, outras já estão se erguendo, né? Outras já estão na caminhada, e compartilham aqui. Eu gosto tanto quando vocês colocam como é que vocês estão, o que vocês estão conseguindo fazer, o que vocês não estão conseguindo. Acho que isso nos conecta como mulheres, como humanas, sabe? E uma ajuda a outra a progredir e dar força para a outra. E eu sei o quanto vocês gostam do Café com Dieta, e eu sei o quanto eu tenho sido falha, e não tenho conseguido, né? Mas tá dentro aí do objetivo do próximo ano que seja mais recorrente esse tipo de assunto,
né? E eu gosto de falar assim, do meu coração, sabe? Sem roteiro, sem pensar no que eu vou falar aqui com vocês. Então eu sei que às vezes pode ficar um pouco redundante, pode ficar um pouco vago algumas coisas, mas eu gosto de pensar numa ideia e trazê-la aqui e daí começar a conversar com vocês. Já vou aí. Bom, mais uma vez, né? Meu filho tá chamando e eu vou lá acudir, né? E eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa, que tenha feito algum sentido para você. Eu gostaria que você deixasse aqui embaixo para eu saber se o que eu tô tirando daqui de dentro, sabe, do meu coração, tá chegando aí no seu coração também. Eu te desejo tudo de bom e que você em 2023 se priorize mais do que tudo e que você se reconheça assim, ó, como a pessoa mais importante da sua vida.